Pessoal, eu sou o Carlos do canal Prometeu. No vídeo de hoje a gente vai resolver um problema de valor inicial usando ferramentas do SciPy. Vou mostrar aqui no site para vocês. O SciPy é uma biblioteca de Python que usa uma série de recursos para o pessoal que está na área acadêmica em pesquisa. Então, vocês encontram de tudo aqui para cálculo numérico, integração de funções, encontrar raízes, maximizar, otimizar gráficos. Então, todo esse pacote científico vocês encontram aqui na parte do SciPy, e ele vai ser uma figurinha bastante repetida nos vídeos do meu canal, já que um dos intuitos do canal é ajudar o pessoal que está entrando no mundo acadêmico de exatas, está começando uma iniciação científica, daí o orientador pediu para resolver um problema, colocar numa situação, simular. Então, isso aqui foi uma coisa que eu tive muito que aprender por conta, e aí eu quero facilitar a vida de vocês, tá certo? O que a gente vai usar aqui é um dos favoritos assim da galera, que é o SciPy Integrate ODInt. O ODInt ele já é uma funçãozinha um pouquinho mais antiga, tem um novo código que é mais usado agora, mas ele é um pouquinho mais feio de escrever e eu não vou focar muito nele agora, porque o problema que eu vou resolver ele é bem simples. O ODInt ele é muito simples de escrever, então não precisa de nada demais para conseguir resolver o problema através dele. Ele é uma função que ele tem uma série de argumentos. A maioria deles são opcionais, a gente vai usar só os três obrigatórios para resolver o problema de hoje. O primeiro argumento é a função é uma função derivativa, é um DVDT de é um DDT de um array de entrada, o array pode ser multidimensional, isso aqui resolve para mais dimensões. Y0 é a minha condição inicial do meu problema, e T é um tempo marcador, isso aqui não é um tempo que vai de fato ser o tempo em que eu estou integrando o meu problema. Eu não posso pensar que isso aqui é um integrador de passo constante. Não é isso. Isso aqui tem passo adaptativo, mas o T ele vai dizer em quais instantes, ou seja, em quais momentos de integração tu vai ter o teu valor devolvido. Se eu tiver um array de entrada de 0 a 10 dividido em 10 partes, então ele vai me dar na resposta, no meu y de t, ele vai me responder uma coisa nos tempos 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Ele só está dizendo em quais instantes que vai ter a tua resposta, ok? Aí vocês encontram mais aqui na biblioteca, mas vamos logo para o problema. Inicialmente eu importei as bibliotecas necessárias, muitas delas são bem repetidas, NumPy, Math. Aí daqui eu importei from SciPy Integrate Import ODInt, então aqui eu importo o ODInt. From Numba import JIT, isso aqui é um Just-in-Time Compiler, isso aqui é para agilizar um pouco as funções de Python. E também o do Matplotlib eu estou importando o PLT, que é para plotar o gráfico depois da situação desse problema. Vamos para o problema. Um carro dragster com turbina vazia possui uma massa de 1.250 kg e carrega uma massa de 250 kg de propelente sólido. O motor é capaz de queimar o combustível a uma taxa de 50 kg por segundo, enquanto ejeta 1.500 metros por segundo em relação ao carro. Determina a velocidade máxima alcançada pelo carro se ele iniciasse o movimento do repouso. Assuma a resistência do ar como força do ar igual a 10 V² newtons, em que V é a velocidade do dragster em metros por segundo. Negligencia a resistência dos pneus com o sol. Ok? Só que a gente vai simplesmente aplicar a segunda lei de Newton, só que a gente tem que tomar um cuidado que aqui a massa também é variável. Então a força resultante externa vai ser dP/dt, e isso aqui é igual a dmv/dt. Aqui eu tenho que usar a regra do produto. Então, dP/dt vai ser dm/dt, a taxa de variação da massa no tempo, vezes U. U eu coloquei aqui porque essa velocidade que a gente vai usar aqui é a velocidade do combustível ejetado em relação ao meu carro, mais m vezes dV/dt. A massa com o tempo é os 1.500, que é a massa dele vazio mais os 250 kg de propelente, menos 50t, isso aqui é a taxa de variação da massa com o passar do tempo. Então, dm/dt é igual a menos 50. Ok? Ok, então a força resultante externa, a única força resultante externa que a gente tem atuando nesse sistema dragster mais combustível é a resistência do ar. Isso aqui vai ser igual a menos 10V². Então, menos 10V² é igual a menos 50 vezes 1.500, substituindo aqui os valores nessa primeira expressão, mais a massa, uma massa de tempo, 1.500 menos 50t, dV/dt. O que nos interessa aqui, como a gente vai calcular vai usar um problema de cálculo numérico, não é resolver essa equação diferencial analiticamente. Eu só vou isolar esse dV/dt, é a taxa de variação do tempo, pronto. Isolei o dV/dt, cheguei a 1.500 vezes 50 menos 10V²,
dividido por 1.500 menos 50t. Essa aqui é a taxa de variação da velocidade no tempo. Também escrevi aqui a taxa de variação da posição no tempo. Isso aqui vai ser igual ao V, óbvio, velocidade é a taxa de variação de posição com o passar do tempo. Por que eu estou definindo essas duas aqui? Porque é isso que vai entrar na minha função de entrada, na minha aceleração, que é o que eu vou colocar no meu ODINT. Então, aqui eu estou definindo a função, coloquei aqui o @git, para agilizar essa função quando ela for usada. E aí aqui eu defino a aceleração com função de y de t. O que está acontecendo aqui? Eu estou definindo uma função, a minha função ela vai ser uma aceleração A, e ela vai ter de entrada um array. Esse array aqui ele vai ser dado por uma posição e por uma velocidade. Eu também vou ter como resposta o tempo. E a função disso aqui tudo vai me responder um array bidimensional, que vai ser a taxa de variação das duas entradas. No caso das duas partes dessa primeira entrada. Então, a resposta disso aqui vai ser um dx dt. E, na outra dimensão, eu vou ter um dv dt. Aprendendo a escrever com o mouse. Aqui eu vou ter dx dt e dv dt. Ok? Então, vamos pensar um pouquinho. Se eu tenho entrada x, o que vai ser o dx dt? É a velocidade. Então, o dx dt vai ser justamente a segunda entrada, o segundo valor da minha primeira entrada. Então, o v, ele é o próprio dx dt. E isso eu defini bem aqui na primeira linha. Diz que dx dt é igual ao y1. Isso aqui é o meu y1, isso aqui é a minha entrada y, ela fica bem aqui. Essa aqui é a entrada y. E o y1, que é o segundo elemento, tem que lembrar que em Python ele começa a contagem zero, o y1 é igual à velocidade. E o que vai ser o dv dt? O dv dt é justamente essa função que a gente descobriu ali em cima. Então, o dv dt vai ser 1.500 vezes 50, como estou destacando aqui, 1.500 vezes 50, menos 10 vezes v, que é o y elevado ao quadrado, tudo isso dividido por 1.500 menos 50t. Dou um return, dx dt dv dt, pronto. Então, agora a minha função a de y de t, ela retorna dois valores, retorna um array bidimensional. Certo? Deixa eu limpar aqui. E agora, eu tenho que definir as minhas condições iniciais. Ele começa no repouso com velocidade igual a zero, então o y0 é igual a 0, 0. E aqui eu coloco meu marcador de tempo. Eu estou dividindo o tempo de 0 até 5. Por que 5? Porque é o tempo que ele fica queimando o combustível. Ele fica queimando em 5 segundos 250 kg de combustível. E eu dividi isso aqui em 5.000 partes. Foi um pouco preciosista, mas eu testei e não ficou nada muito demorado. Ok? E aí depois eu venho com o meu ODINT. Então, eu vou dizer que sol de solução é igual ao ODINT da minha aceleração, não precisa colocar os argumentos aqui, da minha condição inicial e do meu tempo. Agora, vamos rodar isso aqui. Eu tenho que rodar ali o import das bibliotecas. Esperando ela terminar. Pronto. Aqui eu defino a minha função. Então, vou rodar isso aqui também. E pronto. E agora eu resolvo o meu ODINT. Pronto. O meu ODINT ele vai ter respostas, e as respostas vão ser bidimensionais. Ele vai me retornar um array bidimensional. Ele retorna até mais argumentos. Se olhar aqui no SciPy Integrate, ele dá aqui os returns. Então, ele vai ter o solução.y. Se colocar solução.y, ele vai me dar a minha resposta. Vai dizer qual foi a solução do meu problema com o passar do tempo. Também dá outros returns, ele retorna o tempo, se não me engano, retorna várias coisinhas se tu pedir, mas a gente não vai usar muitos deles hoje. E aí pronto, agora eu já solucionei. Então eu vou plotar a figura de como é que ficou a situação no tempo. Aqui vai ser a figura que eu vou plotar, vai ser justamente da posição com o passar do tempo e da velocidade com o passar do tempo. Pronto, está aqui o plot. Evolução da velocidade da posição com tempo até 5 segundos.
Em azul eu tenho a posição no tempo, então ele começa variando pouco, aí acelera, acelera, acelera até ficar com uma velocidade mais ou menos constante, que é quando a minha força externa do ar ela praticamente iguala com a força do propelente. E aqui em vermelho eu tenho a curva da velocidade. Com o passar do tempo, ela começa acelerando bastante a velocidade e aí ela chega num platô no máximo, tá certo? E a gente pode ver dessa solução qual foi o valor máximo da minha velocidade. Então, aqui eu peço para printar o valor máximo da minha solução da velocidade. Se eu der esse print aqui, ele vai responder 86,29, praticamente 86,3, que é a resposta que era esperada do problema. Tá certo, pessoal? Isso aqui foi um cálculo numérico, não precisou fazer nada analítico, e vocês veem que, mesmo assim, chegou numa resposta muito próxima do que era esperado. Aí, qualquer dúvida, peço aí nos comentários, e a posterior eu vou postar mais vídeos utilizando essas ferramentas do Audient. Eu pretendo, no meu próximo vídeo, mostrar como eu resolvo numericamente o problema de valor inicial quando eu não tenho uma constante. Não é uma condição inicial de fato, mas é uma constante multiplicativa. Eu quero ajustar aquela constante para que dadas as minhas condições iniciais, eu tenha uma certa condição final. Aí tem um truquezinho que eu tive que fazer já para minha pesquisa, não muito fácil, e que eu pretendo mostrar para vocês no próximo vídeo. Tá certo, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.